Luiz Amorim aqui e a gente vai seguir aqui dentro do YouTube numa série que eu estou fazendo sobre vários livros de negócio. Eu aproveitei para unir o útil ao agradável. Já tenho um hábito de leitura, geralmente sobre negócios, e vou trazer essas resenhas, rascunhos a pedido de amigos e etc. para complementar e trazer para você informações desses livros, talvez valha a pena ou não. Algumas pessoas gostam de ver resenhas e rascunhos depois de ler o livro, algumas pessoas antes. Então, essas resenhas, as críticas, os resumos são interessantes para isso. Vou falar sobre o Pense Simples, o livro desse mineiro aqui de Araguari, que é bem interessante. Não tem como falar do livro sem falar dele. Ele que é um autor muito conhecido, não necessariamente por ser autor, mas por ser empreendedor. É um jovem que começou muito cedo, já aos 19 anos, empreendendo, com empreendimentos até usados para a época, pela idade que ele tinha, pelo salário que, como ele mesmo disse, que tinha. Mas que é bem interessante falar. E ele fala aqui, um dos principais temas do livro é que você, para empreender, você não precisa necessariamente nem ter medo das grandes, porque alguém já fez ou porque já faz, e nem porque já está muito tempo consolidado no mercado, e nem ficar se perguntando o que eu devo empreender, eu não sei o que eu quero fazer, etc. Ele fala para você partir de alguns raciocínios, como por exemplo, o que te deixa inconformado? O que você, alguma empresa que você já consome, mas presta um serviço ruim? Ou o que você já pesquisou na internet e não encontrou, não achou? Ou o que você sempre está na sua cabeça alguma coisa que ninguém faz ainda e que você pode fazer. Então, a inconformidade, por exemplo, já é um bom sinal de empreender. Ele traz vários exemplos aqui na maneira de empreender dele, de como ele fez isso, e mostra como, já desde muito novo, conseguiu negócios bem inovadores. Ele que já estudou na Singularity University, assim como já citei outro livro que eu trabalho as 4 horas por semana, do Tim Ferriss, que também esteve como na parte do corpo docente da Singularity University, uma universidade da NASA, que com as principais focam em criatividade e inovação, e ele estudou lá, ele fez curso na Disney, etc. E ele traz essas maneiras de inovação nesse livro. É um livro que eu vou falar ao final para quem que eu recomendo e que nota que eu dou, dados livros de negócio, mas eu quero dar alguns detalhes a mais. Sobre essa inconformidade que ele fala sobre empreender, ele fala, por exemplo, quando ele estava numa reunião na Globo, já um pouco mais maduro e com algum negócio, e ele fala que viu fitas em cima da mesa e ele perguntou ao diretor da Globo, então, o que eram aquelas fitas? E aí o cara fala, porque na verdade a fita quando vem da publicidade, ele é feito em formato digital, mas passa para a fita para o motoboy poder trazer e aqui a gente converte de novo para digital. E ele inconformado com aquela situação do porquê aquilo era daquele jeito, e ele foi lá e criou um mecanismo, uma espécie de um YouTube ali, que pudesse ser feito direto às agências, pudessem passar para as emissoras através de uma inconformidade, de um porquê, como ele fala mesmo aqui, um why not. Então, porque algumas coisas estão todo dia no nosso dia a dia, que muitas empresas simplesmente fazem porque fazem e não param para pensar porque faz, que é aí que pode nascer inovação, é aí que pode nascer um grande negócio. Um outro exemplo que ele dá é que em 2003, se não me engano, enquanto ele ainda estava na faculdade fazendo um estágio, ele reparou que não existia jogos coloridos no Brasil para aqueles aparelhos anteriores ao smartphone, e ele viu que não tinha um jogo colorido, e ele sempre gostou de jogos. E aí ele resolveu ir pesquisar, entrou em contato com uma empresa francesa, um outro grupo inglês, isso estagiário. E aí ele obteve feedback dessas empresas, resolveu com a cara na coragem ir lá para a Europa, para Londres, que a empresa francesa não deu muito certo a negociação, mas ele foi lá todo de terno, as empresas nem sabiam quem era, mal sabia que ele era estagiário, mas ele com a cara e com a coragem foi lá e conseguiu fazer essa revenda desses jogos dessa empresa aqui no Brasil na época, para fazer isso. E em pouco tempo ele já tinha escritório no Chile, no México. Então foi o quê? Uma inconformidade de querer jogar um jogo e não tinha jogos coloridos no Brasil. Então ele mostra essa forma simples de pensar, de encontrar inovações. É um livro muito interessante, eu anotei algumas coisas aqui para não perder, mas é um livro que eu considero bastante um livro de aparar arestas. Para quem já empreende, é muito bacana ter essa noção de qual momento, algumas coisas que ele fala aqui que aconteceram na vida dele, que você vai identificando ao longo da história. Para quem empreende, provavelmente vai esbarrar em uma coisa ou outra que ele passou, e é muito comum aos empreendedores. Entender como o inovador pensa, ele traz bastante como ele raciocinou para fazer, isso é bem interessante. Você vai aprender vários termos aqui, como gate pickers, machine learning, deep learning. Vai ter muitos cases aqui que ele fala do Uber, Airbnb, Flickr, WhatsApp, Skype. Ele fala de várias dessas empresas aqui dentro, é muito legal você conhecer também, ter contato com essas histórias de maneira simples, como o ucraniano lá que criou o WhatsApp no quarto da casa dele, que simplesmente queria publicidade no chat e acabou virando o WhatsApp, uma empresa comprada por 22 bilhões de dólares pelo Facebook. Então ele fala bastante coisa, é um livro diferenciado o formato, ele tem como se fosse esses QR Codes aqui que você pode ver vídeos
você pode clicar, né, com o QR Code e assistir. Então achei bem interessante isso. Outra coisa que ele fala, né, para você estar atento aos ciclos que estão acontecendo, perceber qual momento talvez o seu mercado esteja saturando, ele dá sinais para você observar de quando o mercado está começando a ficar saturado. Então é bem interessante para quem empreende, dá matrizes também para você raciocinar, tomada de decisão melhor, coloca algumas matrizes assim simples, mas que trazem uma reflexão, bastante perguntas e questionários para entender o tipo de líder que você a forma que você empreende. Eu acho bem interessante. Principalmente o que mais me chamou a atenção aqui foi só ver como ele pensa, como o inovador pensa de impacto. Ele que tem aí um network muito forte, mostra de como trabalhar também o networking e as histórias que ele conta. Realmente são reflexivas ele fala do isopor, como o isopor veio a substituir as cortiças em várias empresas faliram. Fala da Kodak, o Instagram, que de certo modo atrapalhou muito os negócios da Kodak. Então essas reflexões, causa e efeito são muito interessantes nesse livro. Fala do Skype, da questão da Embratel, da Interlig, que o Skype veio e acabou com muitas empresas. Então ele fala desses ciclos que a tecnologia, à medida que ela vai aparecendo, vai derrubando antigos setores. E fala sobretudo para você não ter medo, porque as inovações são muito simples muitas vezes, que elas podem acontecer aí na sua casa, às vezes você com um amigo, alguma forma, isso pode acontecer a qualquer momento. Ele dá vários e vários cases sobre isso. Fala do modelo Disney, fala do Airbnb, mostra a matriz para validar a ideia. Então acho que é bem interessante para quem já empreende, para quem quer empreender, para afinar algumas coisas, ajudar a nortear até o foco melhor. E para quem já empreende, entender esses ciclos mesmo do empreendedor, tem bastante coisa interessante aqui. Eu particularmente dou uma nota 8, ele não acho que ele trouxe tanto conteúdo como coloquei, por exemplo, no Trabalho 4 Horas por Semana e alguns outros, mas é um livro muito bom, muito interessante de reflexão e de histórias mesmo, de cases para ter na cabeça e pensar, raciocinar melhor. Eu acho que é indicado para todos os empreendedores e o livro dá como se fosse um F5 na cabeça de atualizadas de vários conteúdos. Eu recomendo esse livro, eu acho bem bacana e que ele fala que você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador. Então é bem legal, eu recomendo. Espero que você tenha gostado, não esquece de dar o seu like aqui, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui, seja falando de negócios ou da resenha de algum outro livro. Então pense simples, fica a dica aqui, Luiz Amorim, e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!